Oi, pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar um pouco sobre o sistema circulatório. Então, eu vou começar dando uma explanação sobre aspectos gerais do sistema circulatório e depois a gente vai entrar no plano dos vertebrados. Então, para começar com um histórico do estudo do sistema circulatório, os primeiros relatos de interesse pelo sistema circulatório se deram próximo do século XI, onde o sangue começou a receber um pouco mais de interesse. No entanto, esses escritos, feitos principalmente pelo teólogo muçulmano Ibn al-Nafis, ficou por muito tempo perdido. E tudo que ele investiu, tudo que ele conseguiu investigar, tudo que ele descobriu e relatou em documentos bastante detalhados, foram mantidos perdidos por anos a fio, e aí, na região mais ocidental, todos esses estudos ocorreram de maneira paralela, né? Então, somente por volta do século XVII foi que os pesquisadores começaram a entender o funcionamento do sistema circulatório pelos estudos de William Harvey. Ele, nos estudos, mostra o funcionamento de vasos, como que o sangue flui da região central para a região periférica e da necessidade de vasos menores e cada vez menores que levassem o sangue para as regiões mais distais. Tá? Então ele tem vários desenhos, vários relatos sobre o sistema circulatório que complementam e até coincidem com relatos anteriores, mas que não estavam disponíveis nesse momento para comparação. Só mais tarde é que se descobriu todo o trabalho do Abidal Nafis. Ainda mais para frente, somente com o aparecimento do primeiro microscópio, que eu mostro aqui mais ou menos um design desses primeiros microscópios, por volta do ano de 1600, foram identificados os menores vasos, denominados como capilares, e quem fez essa identificação foi Marcelo Malpighi, usando lâminas feitas com pulmões e rins. Então ele descreve a presença de vasos muito diminutos e denomina capilares. Muitos dos estudos do sistema circulatório são bastante antigos, principalmente pelo fato de que nós convivemos mais de perto com o sistema circulatório, né? A gente percebe muito mais o funcionamento do sistema circulatório do que dos outros órgãos. Então a gente percebe facilmente uma taquicardia, a gente sente dor no coração quando acontece alguma coisa, e quando a gente se corta tem sangramento. Então nossa relação com o sistema circulatório é muito mais antiga do que com os outros sistemas. E aí o interesse por entender como é que funciona o sistema circulatório, né? Por que quando eu me corto sangra? Da onde vem e para onde vai esse sangue? Quem é que produz o sangue? Como é que funciona a passagem de sangue pelo coração? Qual é o papel do coração? Então esses são os mais antigos estudos. E aí, muitos das descobertas em relação ao funcionamento do sistema circulatório foram com o uso de modelos animais, né? Primeiro com, lógico, cadáveres humanos, mas depois o funcionamento em si com modelos animais, principalmente com um peixinho chamado zebrafish, que permitiu que os pesquisadores isolassem as primeiras funções cardíacas que já aparecem com 24 horas pós-fertilização e vissem a formação de toda a parte vascular. Então, com o isolamento do coração e com o clampeamento dos primeiros vasos de saída do coração, foi notado que o batimento cardíaco é extremamente necessário para a formação dos vasos. E aí, então, os estudos, claro, estão muito mais desenvolvidos hoje, mas mostram um começo aí relacionado a modelos animais. Bom, o que a gente sabe hoje, né? Que o sistema circulatório dos animais é extremamente diversificado. Então, se a gente pegar invertebrados bem mais primitivos, até os vertebrados mais complexos, como esses insetos, e comparar com vertebrados, a gente vê que os modelos de sistema circulatório são extremamente diferentes, né, e mostra uma variabilidade enorme. Mas todos eles têm características em comum, que são a função de transportar gases e nutrientes, a função de remoção
de gás carbônico e outros excretas, a função de levar moléculas sinalizadoras, hormônios e outras moléculas, né? E o sistema imunológico associado, então a distribuição de células imunes para os outros órgãos, ok? Dos sistemas mais simples, a gente vê que os animais mais simples, então se a gente pegar unicelulares ou pequenos metazoários, eles mostram quase nenhuma necessidade de um sistema circulatório. Por quê? Porque o oxigênio consegue entrar no corpo do animal por difusão e o gás carbônico sai do corpo do animal facilmente também, né? Ainda mais aqueles associados à água, em que o gás carbônico tem uma solubilidade muito grande, então é muito simples entrar e sair no corpo desses indivíduos. E aí então não se tem a pressão seletiva para o desenvolvimento de um sistema circulatório. Com a elaboração dos organismos, com a complexidade dos organismos, torna-se necessário levar essas moléculas de forma mais eficiente, né? Então, o que a gente vê de 5 segundos para que moléculas caminhem 100 micrômetros, e daí esses animais não têm necessidade de usar um sistema de circulação, a gente vê que para caminhar a longas distâncias a gente precisa sim. Então, se eu respirar agora uma molécula de oxigênio, e eu preciso levar essa molécula de oxigênio que está no meu pulmão até a minha perna, por exemplo, 1 metro e meio de distância, essa molécula só vai chegar por difusão de 40 a 50 anos daqui. Então não é eficiente levar uma molécula em uma distância longa utilizando apenas a difusão. Portanto, o sistema circulatório passa a se fazer necessário para organismos que se tornam cada vez mais complexos. E é o que a gente vê então nessa solução para o fluxo sanguíneo, né? Uma solução de fluxo de massa. Então, para eu conseguir levar uma molécula por uma distância mais longa, eu preciso que ela caminhe através de um fluxo, de uma mobilidade de um sistema que leve ela e distribua para todos os tecidos. Para que isso aconteça, eu tenho que ter um elemento aqui que vai fazer o bombeamento, né? A força que vai impulsionar o sistema, e eu vou ter que ter canais que levem o fluido com a molécula dissolvida até as regiões mais distantes e que depois então retornem essa molécula para a bomba principal poder impulsionar novamente. Tá? Bom, o sistema circulatório de qualquer animal, tá? Independente se ele é mais simples ou mais complexo, ele tem componentes em comum. Quais são os componentes do sistema? Bombas, tubos, canais e espaços e o líquido, ok? Então vamos começar pelas bombas. As bombas que a gente conhece, a mais comum é o coração, né? Então o coração é uma bomba com câmaras. A gente tem átrios e ventrículos no nosso coração e outros animais têm mais câmaras ou câmaras diferenciadas, né? O coração com câmaras, ele é dividido em 2 setores, uma área de reservatório e uma área de bombeamento. Então, o ventrículo é essa área de bombeamento, é a bomba principal, enquanto o átrio funciona principalmente como um reservatório. Geralmente, o coração com câmaras é composto de músculo estriado cardíaco. A gente também tem um outro tipo de bomba que é de músculo estriado esquelético. Tá? Então, o músculo estriado esquelético ele pode funcionar bombeando, e é o que a gente vê nas nossas pernas, por exemplo. Né? Enquanto a gente está de pé e caminhando, a contração do músculo estriado faz com que o sangue, então, retorne para próximo do coração. Ele impulsiona, ele favorece o retorno sanguíneo. Nesse caso, o vaso tem que contar com válvulas, né, com impedimento da passagem reversa do fluxo. Então, o fluxo sempre vai se manter em uma única direção, já que nesse caso aqui, o músculo contrai e pressiona o vaso, né? Então, se o líquido que tiver aqui no meio, ele vai passar para os 2 lados. E para que ele flua para um lado só, as válvulas são bastante importantes aqui. Músculo estriado cardíaco está presente em vertebrados, né, em várias regiões do corpo de vertebrados, mas também presente no coração dos artrópodes. Vasos pulsáteis são outro tipo de bomba, são os vasos que têm capacidade de elasticidade imensa, então eles dilatam e depois
voltam ao seu tamanho original, fazendo com que o sangue que está ali dentro possa ser impulsionado. É o caso, por exemplo, da nossa aorta. É um vaso pulsátil. A aorta ela se dilata a receber uma grande quantidade de sangue e depois ela impulsiona o sangue que está lá dentro, mantendo a circulação o tempo todo. E temos, por fim, os tipos de corações tubulares, né? São aqueles corações que funcionam fazendo peristalse, eles empurram o fluxo de sangue em um único sentido, mas de forma peristáltica. Então ele se contrai e vai impulsionando o sangue para um determinado lado, né? É sempre unidirecional. E nesse caso não usa válvula, porque a contração do vaso é sequencial e vai então favorecer o fluxo numa onda única. Né? As válvulas presentes em vários desses corações vão funcionar garantindo o fluxo sempre unidirecional. Os tubos, canais e espaços, eles são bastante úteis, porque eles levam o sangue para uma determinada região, então eles direcionam a saída do sangue. E aí vem as diferenças entre sistema aberto e sistema fechado. Tá? Então, no caso do sistema aberto, a gente tem muito espaço, né? São os seios, que misturam todo o líquido, que é chamado agora de hemolinfa e não de sangue por si. Tá? Então, no caso do sistema aberto, tem um coração que tem os ósteos aqui, né, os buraquinhos, e ele impulsiona por vasos que jogam numa hemocele. Então, o fluido, a hemolinfa, ela está em contato com todos os órgãos do animal e ela retorna para o coração por uma função de retrocesso. No caso do sistema fechado, é diferente. Aqui eu tenho um coração sempre conectado a vasos, sempre conectado a canais, e o sangue só passa por dentro dele. No caso dos capilares aqui, pode ter extravasamento de líquido, porém não de sangue. Se houver extravasamento de sangue, significa que o sistema não é mais fechado, ele se abriu. E aí eu preciso retornar ele para o fechado para não ter uma queda de pressão. Então, alguns outros animais apresentam um sistema fechado, coração sempre conectado a vasos e o fluido, sangue, passando sempre dentro desses canais. Vamos olhar um pouquinho mais de perto algumas características do sistema fechado e aberto. Né? Então, no caso do sistema aberto, a gente diz que ele tem baixa pressão quando comparado ao sistema fechado de alta pressão. Por que tem baixa pressão? Exatamente porque é aberto, né? O próprio nome já diz. Então, é como se eu tivesse uma mangueira aguando o jardim e eu coloco o dedo na ponta da mangueira e eu imponho mais pressão ali, a água vai mais longe. Mas, de qualquer forma, ela saiu da mangueira, ela saiu do sistema. E assim que ela sai do sistema, ela cai. E se ela cai, ela perdeu pressão. Então, quando ela perde pressão, ela perde a força. E aí, então, a gente compara o sistema aberto de baixa pressão, que vai banhar os órgãos antes de voltar para dentro do coração, e o sistema fechado de alta pressão. Eu consigo ter até pressão diferente em cada órgão. Tem indivíduos que desenvolvem uma pressão ocular aumentada, por exemplo, mas não no resto do corpo, uma pressão renal aumentada, mas não no resto do corpo. Outra característica é a resistência. Então, no caso do sistema aberto, baixa resistência periférica e no sistema fechado, alta resistência periférica. O que é resistência periférica? É a dificuldade que o sangue ou a hemolinfa tem em passar nos canais periféricos. No caso do sistema aberto, tem baixa resistência mesmo porque não tem vasos periféricos diminutos. Então, a resistência é baixa. Ele chega em um determinado local, ele é jogado da hemocele e ali não tem resistência nenhuma. No caso do fechado, alta resistência porque eu tenho vasos cada vez menores até chegar nos capilares que implicam que o sangue tem que passar por uma área muito pequenininha. Então é difícil essa passagem. Além disso, eu tenho vasos que se contraem e que podem implicar então em aumento da resistência para a passagem do sangue. Outro elemento importante é o sistema linfático, que não se faz necessário no sistema aberto, porque a hemolinfa vai retornar para o coração quando ele faz pressão negativa, mas eu preciso dela no sistema fechado, porque quando tem extravasamento de líquido do sistema fechado, né, então linfa que vaza pelos capilares principalmente, ela precisa retornar para dentro do sistema. E ela retorna através da presença do sistema linfático. E por último, a regulação de velocidade e distribuição do sangue, que é pouco efetiva no sistema aberto, já que não tem o vaso chegando em todos os órgãos, mas que eu consigo controlar bem minuciosamente no sistema fechado, levando o sangue para direções
de forma regulada.